Começa agora Estudo Bíblico em Matetes, com o tema Como ler e entender as cartas do apóstolo Paulo, Efésios capítulos 4, verso 1 a 16. Olá, abençoado e abençoada com todas as bênçãos, você que está aí do outro lado, aí na sua casa, trabalhando, em trânsito para algum lugar. Hoje é o melhor dia da sua vida, aconteça o que acontecer nele, não é apenas um bom dia. Diga, é o melhor dia da minha vida, e eu recebo essa palavra, e eu estou aqui muito entusiasmado para compartilhar com você a sequência destes como ler e entender. Como ler e entender. Tem gente que lê e não entende, por isso estamos aqui para esclarecer. E no capítulo 4 agora, de Efésios, capítulos 1, ou versos 1 a 16, o apóstolo Paulo vai trazer um ensinamento muito especial para todos nós. Eu também estou aprendendo, quero que seja bem claro isso para você. Depois de apresentar no capítulo 3 de Efésios a igreja, a necessidade que ela tinha de se fortalecer para levar aos principados e potestades o evangelho da graça, então Paulo agora ele faz o quê? Ele exorta a unidade do Espírito. Ele diz aos Efésios, capítulo 4, versos 1 a 7, Eu, pois, preso no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação a que foste chamados. E como é que é isso? Que vocação é essa? Representantes do governo de Deus. Olha que coisa linda. Paulo estava se referindo aos Efésios como representantes do governo de Deus. A graça não é uma religião onde você está nela ali fazendo seu trabalhinho para dar fruto para a sua religião. Não, a graça é o governo de Deus estabelecido na terra. É o novo pacto. E neste pacto nós somos representantes dele, somos ministros competentes deste pacto. E Paulo diz então, a primeira característica importante para quem se propõe a ser um representante, para quem foi eleito para isso, humildade. Tem que ser humilde. Se você se acha a última Coca-Cola do deserto, não dá, porque a humildade é um fruto do Espírito fundamental. O outro, mansidão, que não tem nada a ver com ser calmo. Tem pessoas que dizem, fulano é tão manso, é tão calmo. Dá um pisão no pé dele e vamos ver como é que ele reage a esse pisão. Mansidão não tem nada a ver com calma. Mansidão é a competência, é a capacidade que a pessoa tem de ter domínio próprio. Mansidão é a capacidade que a pessoa tem de se dominar diante de qualquer situação. É bem importante que você compreenda essa diferença. Paulo segue dizendo, suportando-vos com paciência, uns aos outros, de que maneira? Em amor. Não é uma coisa obrigada que a pessoa diz assim, eu tenho que aguentar esse cara por aí. Não é na base da força, não é na base da arrogância, é na base do amor. O amor é a maior das virtudes, todo mundo concorda com isso? Agora, praticá-lo é muito importante. Na graça, a prática do amor é algo natural. Nós nos entendemos, nós nos suportamos, por quê? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Todos nós somos colaboradores de Cristo como filhos amados. Paulo continua, solícitos, esforçando-se para guardar a unidade do Espírito. Isso é muito importante. Guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é guardar a unidade do Espírito? É falar a mesma coisa, crer a mesma coisa, pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa. Com quem? Com aqueles que começaram a falar da graça, com aqueles que estão submetidos verdadeiramente ao Evangelho da graça. A graça tem dois apóstolos. Um que lançou o fundamento e outro que edificou a igreja. Paulo e José Luiz de Jesus Miranda. É com eles que nós temos que estar na verdadeira unidade do Espírito. Tem gente que prega Paulo, mas não está na unidade. Tem gente que prega a graça, mas não está na unidade do Espírito. Consequentemente, não produz fruto, produz confusão. Olha o que eu estou te falando, que é muito sério isso aí, muito importante. Veja só, continua Paulo dizendo, um corpo e um Espírito, um Senhor, uma fé, um batismo.
Quantos senhores? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Não. É um Senhor, com várias manifestações. Uma fé. Quantas fés nós possuímos? Uma. Não dá para ensinar a graça usando Pedro. Não dá para ensinar a graça usando o apóstolo João. Não dá para ensinar a graça usando Tiago. A graça é um só Senhor e uma só fé. Qual é a fé? A fé que o apóstolo Paulo trouxe. Por isso Paulo disse uma vez, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não dá para ser imitador de Pedro e falar da graça. Não dá para ser imitador de João e falar da graça. Não. Ok? Um batismo. Em que batismo você está batizado, abençoado? Eu me batizei na água, lá na igreja tal. Isso não é batismo que está aqui. O batismo que está aqui, que se refere aqui, é o batismo na ressurreição, na morte e ressurreição de Cristo. Esse é o único batismo que nos interessa. Ok? Um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. O que te lembra isso? Um chefe de família. Deus é o chefe da família da fé, abençoados. Ele é o principal, ele é o paizão de todos nós. Abba, Pai, por isso nós clamamos, Abba, Pai, papai querido, paizinho do coração, não é assim? Assim é. Então a primeira coisa que Paulo exorta aqui aos Efésios, no capítulo 4, versos 1 a 7, é o quê? Guardar a unidade do Espírito. Guardar, viver, não é? Viver na unidade do Espírito. Muito bem? Ponto 2. Agora vem algo aqui tremendo, hein? Segura aí, aperta o cinto. Paulo está apresentando à igreja aos Efésios, que ela estabelecimento de funções. Funções para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui vai criar uma coisa bem interessante. Eu sei que vai ter gente me escrevendo, falando coisa boa. Eu recebo essa palavra. Estabelecer funções, veja, não são títulos, o que eu vou passar para você agora não são títulos. Paulo não disse, eu vou mandar o título de apóstolos, de pastores, de mestre, não, isso aqui são funções. Isso não é uma hierarquia, são funções. Efésios 4, versos 11 a 16. E ele mesmo, quem? Deus, constituiu a uns apóstolos. Tá vendo? Tem muitos apóstolos. Não, muitos não. Ele diz a uns apóstolos. O que é um apóstolo? Em primeiro lugar, qual é a função de um apóstolo? O apóstolo é uma pessoa enviada com uma missão específica. É um embaixador. É um representante principal daquilo que ele representa. E aí nós podemos entender o quê? Que só são dois apóstolos. Em 1 Coríntios 3,10, Paulo apresenta ali que ele lançou o fundamento e outro edifica sobre ele. Aí está a função do apóstolo Paulo, que lançou o fundamento, escreveu a graça, e o outro que veio edificar, ou seja, veio revelar aquilo que Paulo tinha deixado escrito, mas ninguém sabia. O nome dele? José Luiz de Jesus Miranda. Teve outro que fez isso? Não. Teve outro que depois que ele fez isso, pegou o que ele fez, pegou o que ele pregou e começou a pregar à sua maneira. Isto não é unidade do Espírito, ok? E aí disse, eu também sou apóstolo, assim como ele foi. Negativo. Na graça só tem dois apóstolos, esses dois que eu mencionei. E na lei eu não vou nem mencionar porque a lei não existe mais. Esses que estão pregando lei por aí, alguém tem que avisar para eles que aquilo ali acabou, ok? Não existe lei. A lei foi cumprida. Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. Não há apóstolos na lei. Isso aí é mentira. Continuando. Há outros profetas. O que são profetas? São aqueles homens que falavam do futuro. Não. Esses não são profetas. Os profetas não falavam de futuro. Os grandes profetas do Antigo Pacto, como por exemplo Isaías, Jeremias, Oséias e tantos outros, estes homens falavam mensagens em nome de Deus. Deus chegava para eles e dizia, vai lá ao povo e diz isso. Pode ser para o futuro e pode ser até para o presente também, naquele tempo lá. Então eles eram anunciadores do que Deus tinha para dizer.
Eles eram os meninos de recado de Deus. Ou seja, Deus mandava, eles iam lá e falavam. Isto é um profeta. Na graça pode ter profeta? Pode. Se você é um mensageiro da graça, se você tem a graça em sua mente e quer compartilhar com uma pessoa, e se quiser ser chamado de profeta, fique à vontade. Ok? Há outros evangelistas. Olha, esse nome é um título no sistema religioso. Olha, eu tenho carteirinha de evangelista. É mesmo? Qual é a sua função? Quem é um evangelista? É quem evangeliza. É o que leva a mensagem do evangelho. Agora, que evangelho que você está levando, abençoado? Sistema religioso? Lá diante da cruz? Então você não é evangelista. Você é um missionário da sua religião. Evangelista em graça é aquele que anuncia a graça. É aquele que divulga a graça. Um evangelista, por exemplo, é aquele que pega a palavra da graça, coloca nas redes sociais, coloca no YouTube. É um evangelista, ok? E não precisa ter o título, não. É só fazer o que tem que fazer. Ah, eu sou evangelista. Ok, muito bem, um colaborador de Deus. E há outros pastores. Ah, aqui a coisa pega, aqui é forte, hein? Muito forte. Pastores. Quem são pastores? São pregadores? Não. São os que apacentam. Apacentam. Mas o pastor apacenta o quê? Um rebanho. Ah, muito bem. Quem é o pastor do rebanho, na verdade? Quem é o pastor? Jesus lá em João disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E minha pergunta para você é, você dá a sua vida pelas ovelhas? Que você diz que é pastor delas? As ovelhas são suas em primeiro lugar? Não, a igreja é de Cristo. As ovelhas são do Senhor. Muito bem. Se as ovelhas são do Senhor, o que você está ensinando para elas hoje em pleno século XXI? Você está ensinando que Pedro disse isso? Você está ensinando que o demônio vai entrar dentro dela? Você está ensinando para ela que ela tem pecado? Então me desculpe, abençoado, mas você não é pastor. Pastor em graça, sabe quem é? É aquele que diz, eu vou apacentar a igreja de Cristo em graça. E aí quando ele olha para a igreja de Cristo em graça, ele fala assim, quer saber? O grande pastor das ovelhas, como diz lá em Hebreus 13, 17 a 21, não sou eu. O grande pastor das ovelhas é Cristo. Ele é o pastor das ovelhas. As ovelhas, a igreja, é dele. Eu não posso apacentar a igreja do jeito que eu quero. Eu tenho que apacentar a igreja que é dele. Então, aí eu me coloco na posição de colaborador. Se você é iluminado pela palavra da graça, você vai reconhecer que esse título de pastor, ele se refere, se reporta lá ao Velho Testamento. E por quê? Porque lá os pastores que estavam no campo, os pastores, até mesmo quando Jesus de Nazaré nasceu, você se lembra? Que os pastores estavam no campo. Estavam no campo. Pastoreando quem? Igreja? Não, ovelha. Naquele tempo, naquela cultura, os pastores pastoreavam as ovelhas do campo. Depois, no novo pacto, se introduziu este termo pastor, que hoje está muito contaminado. Porque se você disser aí fora hoje, neste dia, eu sou pastor, imediatamente todo mundo vai associar você com um líder religioso, não como um colaborador de Cristo. Por isso é que eu não tenho título de pastor, nem o quero e nem recebo. Para mim, o meu pastor é Cristo, é Jesus Cristo, aliás, Cristo Jesus, ressuscitado. Esse é o meu pastor. E eu recebo que você entenda o que eu estou falando para você agora. Sabe quem que eu sou? Um colaborador de Cristo. Um ministro competente, por quê? Porque ele colocou a mente dele em mim, e eu recebo que a mente dele também possa ser ativada em você, se você é um eleito para receber o Evangelho da Graça. Então, quer um conselho? Não se chame mais de pastor, se você até hoje se chamou dessa maneira. E não fique bravo comigo, basta ler o Evangelho da Graça, que você vai entender. E mestres, aí sim. O que é um mestre na graça? É aquele que ensina o Evangelho da Graça de forma didática. Aquilo que eu estou fazendo aqui, podemos dizer assim, de uma forma didática, ok? Então, um mestre é aquele que ensina.
E eu me sinto muito privilegiado, porque Deus me concedeu esse dom de ensinar, e eu fico muito feliz por isso. Agora uma nota aqui, nesse texto não está a palavra bispos, né? Mas lá em Timóteo e Tito, nas duas cartas que Paulo escreveu a eles, ainda vamos falar sobre isso, ele fala que o bispo deve ser irrepreensível e papapá, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas o bispo é um administrador, um coordenador financeiro, administrativo, em alguns casos até jurídico. Então, o que acontece? O bispo, ele tem uma função, não é título. Nada disso aqui é título. Ah, eu sou o pastor, eu tenho título. Que título? Isso não é título. Pastor não é título, é função. Mestre não é título, é função. Eu não vou colocar embaixo mestre Vandir. Não, isso é função, eu não preciso disso. Ok, abençoado? Então, receba esta palavra. Entenda isto neste momento. Para que tudo isso? Qual é a finalidade disso? Disso tudo que Paulo apresentou à igreja? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ou seja, a mente de Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Diga, a mente de Cristo. Eu recebo que você tenha a mente de Cristo ativada. A um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, por que é que Paulo falou tudo isso para os Efésios? Para que haja aperfeiçoamento nos santos. Para que haja aperfeiçoamento nos santos. E para que é necessário haver aperfeiçoamento nos santos? Para quê? Para que já não sejamos crianças flutuantes, ou meninos inconstantes, diz em outra tradução, levados para qualquer lugar por todo vento de doutrina. Você já viu isso por aí? Olha, se você é amigo de algumas pessoas, você sabe que elas te convidam para... Olha, está tendo aqui um negócio aqui na minha igreja essa semana. Vamos lá ver? Aí vem uma novidade dentro da igreja da pessoa, e a pessoa acha então que, agora sim, é uma coisa nova que eu não conhecia ainda. Vem um missionário novo. Isso não funciona, isso não muda a tua vida. Isso é um vento de doutrina, abençoado. Para que nós não sejamos levados, por isso é que Paulo diz que nós temos que viver na unidade do Espírito, e foram dados esses dons todos para os abençoados dentro da igreja, para que eles possam levar a igreja à maturidade. A palavra é essa, maturidade. Quem é que engana um maduro? Não estou falando lá daquele maduro lá, estou falando quem é que engana uma pessoa madura. Uma pessoa madura não é enganada por ninguém, abençoado. Uma pessoa que tem maturidade, ela não se deixa levar por isso, por aquilo outro, porque ela sabe no que ela crê, ela sabe o Deus que ela crê. Muito bem, por manobras de homens enganadores que empregam com astúcia as artimanhas do erro. O que tem de gente hoje, pregadores religiosos, ensinando com astúcia as maquinações do erro, é muita gente que está nesse mundo aí nas redes sociais, falando e maquinando, ensinando pessoas de forma errada, para trazer a atenção das pessoas para si. Senão que, Paulo disse, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e unido entre si, por todas as conjunturas, se ajudam mutuamente. Abençoado, a chamada é a crescer. Diga crescer. Diga eu preciso crescer, amadurecer, para que você não seja levado em roda, para que você não seja enganado por pessoas que estão tentando levar você no bico, mostrando coisas erradas, vendendo gato por lebre. Você está chamado a viver na verdade do Evangelho da Graça e não se deixe levar por outras informações. E hoje há muitas informações. Por isso, neste estudo curto, dada a sua importância, mais uma vez, eu te convido a pensar, a crer, a sentir o mesmo que nós estamos sentindo, a viver o mesmo que nós estamos vivendo, a crer nesta mesma palavra,
na unidade do Espírito, submetidos em amor ao único ministério nesta face da terra que vive nesta unidade, chamado Ministério Internacional Crescendo em Graça, em espanhol, ou Crescendo em Graça em português. O melhor dia ou a melhor tarde, a melhor noite, não importa o dia, o momento é o melhor para você. Hoje é o melhor, amanhã não chegou ainda, mas será o melhor com certeza. Te amamos e declaramos que você faz parte da grande família mundial da fé. Até o próximo estudo. Abençoado, abençoada, com todas as bênçãos. Papai. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil. E também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.